Esporte Ágil, Esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Nessa entrevista eu converso com a Edneia Camargo, atleta do nosso estado, que é da Seleção Brasileira de Kung Fu há 16 anos. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e feliz aqui por ter também um destaque do Mato Grosso do Sul no cenário nacional do Kung Fu, né? Muito obrigada. Acho que tudo que a gente consegue ter um destaque nacional valoriza muito. O estado é um estado novo, né? Ainda mais uma modalidade como essa que exige a excelência, né? Você está há 16 anos na seleção brasileira, é muito tempo, é uma longevidade que poucos atletas conseguem, qualquer esporte, né? O que explica tanto tempo assim, estando no top dos rankings do esporte que você escolheu para poder viver ele hoje em dia e vive praticamente sempre, né? Porque quando não está treinando, está se cuidando, né? Para estar na melhor forma possível. Eu entrei na seleção brasileira muito nova, eu tinha 16 anos, eu entrei no time de base, né? E tô lá até hoje. Eu acho que eu procuro fazer é sempre melhorar. Eu não consigo, isso é meu, sabe? Eu não consigo ficar muito tempo na mesma. Então, assim, todo ano eu tento estudar, eu tento sentar, ver o que eu posso melhorar, ver novas oportunidades de intercâmbio, de treino. Então, eu não me deixo, não fico no conforto nunca. E eu acho também que um dos fatores, né, que mais tiram atletas assim, de alta performance é a lesão. Graças a Deus eu não sou um atleta que tem lesão, então eu acho que isso também me ajudou muito a ficar mais tempo, né, em alto nível. Até porque uma lesão às vezes pode te tirar 6 meses, 1 ano, né? Tem lesão que tira, de esportes assim que não são profissionais, chegam a tirar 2 anos atletas. Então, graças a Deus eu não tive, né? Eu espero não ter nenhuma lesão, então isso também já ajuda a você se manter ali em alto nível. Que é o conceito do que é hoje qualquer competição, né? Tá se mantendo bem, que envolve a nutrição, envolve os treinos diários, a recuperação também, né? Sim. E evitar as lesões e tipo assim, alinhar tudo isso à melhoria técnica, né? Porque eu acredito assim, a visão que a gente tem de arte marcial, eu fui judô, não fui muito longe nas faixas, assim, a cada melhora você muda de etapa, de camada, né? E é assim para a vida toda. Né? Que a criança muitas vezes não entende. Fala, mas como assim para a vida toda? Se eu chegar na faixa tal, acabou. Não, a faixa tal vai exigir depois que você continue sempre melhorando tudo mais. É uma filosofia de vida, né? de trabalho que serviu para o âmbito militar, né? Na China, no Japão e tudo mais. Quando você entende isso da melhor forma já na vida adulta, significa tipo assim, que vai determinar praticamente a sua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas, né? É isso que te levou depois, que te manteve depois no Kung Fu? Que o que leva, na verdade, são os filmes, aquela curiosidade toda, aquela vontade de conhecer uma arte marcial, saber o que é, né? Tal. Mas depois você percebe que é muito mais que isso, né? Continuando a pergunta anterior, para um atleta estar em alto nível, ir para uma competição é muita coisa que acontece, né, nos bastidores. Como você disse, tem a parte de nutrição, que é extremamente importante, que você tem que levar muito a sério, porque a nutrição hoje, ela determina muita coisa em questão de saúde para o atleta. É a preparação física que tem que ser feita ali, sabe, dosagem certinha, como se fosse um remédio mesmo, né, diário. Então, assim, a preparação física tem que ser muito assertiva. Tem a parte de fisioterapia, né? Hoje se fala em fisioterapia preventiva, que é para você evitar lesões, não é só quando você não faz fisioterapia, só quando você está com lesão. Então tem como você evitar isso. Tem o preparo psicológico também, que é muito importante um atleta ter uma psicóloga, por exemplo, porque não é só a questão, né, de preparo físico também. As competições, ela exige muito da parte mental. Tem a lesão por estresse também, né? Sim. Muitas vezes alguns atletas de tanto treinar por tipo assim, descarregar no treino aquela carga emocional, acaba se machucando também, né?
Então, assim, é algo que você tem que se preparar. É um desgaste, assim, psicológico, corporal, muito grande. Então, assim, é muita coisa que envolve. Então, quando você fala que um atleta está muito tempo no topo, ou o alto rendimento em si, é um preparo, assim, nos bastidores muito grande. Não é só o atleta sozinho. Graças a Deus... É uma equipe, né? É uma equipe. Eu tenho uma equipe muito boa. Isso é uma equipe que está comigo desde sempre. O meu professor é meu professor desde quando eu tinha 7 anos de idade, né? Te conhece muito bem. Do Kung Fu. Então, assim, é a minha segunda família ali. Tem a minha nutricionista que é mais de 10 anos juntas. Estou agora, né, trabalho numa clínica de fisioterapia onde estou com os melhores profissionais. Tenho um trabalho com a psicóloga. Então, assim, é muita coisa. Então, com certeza também estar ao topo todo esse tempo é um trabalho duro e também é conquista da minha equipe, porque sozinha mesmo não teria chegado nem na metade. Sim, no caso do Kung Fu, a gente não conhece mais do cinema do que, infelizmente, das competições esportivas e tudo mais. E até tem essa questão das modalidades do Kung Fu, que elas são absolutamente diferentes, né? Por exemplo, assim, seria, fazendo uma metáfora, uma diferença de atletismo para natação. Sim, né? sim. Mas, então, para o público médio, tudo é Kung Fu, né? E aí, brasileira que luta Kung Fu, ótimo, tal, tudo. O que muda de uma para outra, que é Taolu e Senda, né? Assim, no Oriente ficou... É mais Brasil, pra te falar bem a verdade. Ficou conhecido como Kung Fu, a arte marcial, por conta dos filmes, do Bruce Lee, que, né, na década de 80 e tal. Mas se você pegar a tradução do chinês, Kung Fu, ele significa trabalho árduo. Então, assim, você pode ter Kung Fu em tudo, né? Para estudar, precisa de Kung Fu, você precisa de um trabalho árduo, né? Se você quer ir bem em alguma coisa. O nome da modalidade em si, que você, assim, é mundial, que você vê em todos os países falando a mesma língua, é o Wushu. Wushu. E aí tem as modalidades, né, que são divididas dentro do Wushu, que é o Taolu moderno, né, ou o Taolu esportivo, que são apresentações com armas, tem saltos. Destreza, né? Isso, é bem bonito. Acho que todo mundo já viu. Aqui no estado a gente teve 2 atletas muito bons, assim, que faziam sempre, um deles é o meu professor e outro é a Juliana Justino. Então eles apareciam sempre fazendo essas apresentações com facão, bastão. E a outra modalidade é o Sandá, que é a que eu faço, que é a luta mesmo de contato. Entendi. Vale chute, soco, quedas. A gente luta em cima de uma plataforma alta. E por ponto, também vale nocaute, enfim. E tem também o Taolu tradicional, que são também apresentações, mas elas não têm tantos saltos como o esportivo. E elas não participam de competições de mundiais, por exemplo. Elas não são alto rendimento. Mas uma complementa a outra, por exemplo, no programa de treinamento? Com certeza. Eu comecei com o Taolu tradicional. 7 anos eu iniciei e aí fui fazendo Sandá junto. Eu fui separar mesmo, assim, desvincular e só fazer Sandá com 16 anos, quando eu fui para a seleção brasileira. Que é aquela questão do teu corpo já estar preparado, você já ter mentalmente tudo muito visualizado do que seriam os movimentos, né? Movimento, coordenação motora, concentração... você aprende muitas coisas, né? Disciplina, a apresentação, por mais que você faz sozinho, é algo que precisa de muita disciplina para você chegar no movimento correto, tem o tempo certo. Então, tudo isso você vai aprendendo. Com certeza, os atletas que iniciam do Taolu e vão para o Sandá são, assim, atletas muito mais completos do que os que iniciam só no Sandá. Agora, bom, no caso... você falou dessa questão do atleta completo, né? Em outras modalidades, outros esportes, a gente consegue ver esse atleta completo e contemplar, ficar feliz com o rendimento dele. As Olimpíadas ajudam muito nisso, aproximar o brasileiro de vários esportes. Aconteceu isso recentemente com o skate e tal. Com o Kung Fu não tem tanta visibilidade. O que você acha que precisa para poder mudar isso? É o número de praticantes?
É a própria atenção da mídia? Não sei se chama sensei, é sensei que fala também ou não? Não, a gente O fala mestre? professor ou sifu, né? Sifu, né? Em chinês é sifu. Sifu. Então, que aí a gente sabe que às vezes, por exemplo, assim, são escassos também, né? As figuras que acabam ensinando esse esporte, né? Olha, não é número de praticantes, o nosso esporte tem muitos praticantes. Hoje, nosso campeonato brasileiro tem 22 estados, então assim, é uma competição muito grande. O nosso campeonato mundial, ele chega a quase 100 países, então assim, não é... Bem difundido, então. Bem difundido. Então não é a falta de praticantes. Não é um esporte olímpico ainda, né? A gente participou das Olimpíadas de 2008, se não me engano, que foi na China, como esporte demonstrativo, já faz parte das Olimpíadas Universitárias. Agora eu participei do World Combat Games, que é uma competição também muito grande, que é mais de 16 esportes de contato. Então assim, a gente já está entrando em algumas competições consideradas profissionais, mas não é um esporte olímpico, então isso eu acho que já dificulta bastante a questão de visibilidade. Não dá tempo, Paris 2026 não dá tempo, mas para não próximo entrou. 2030, não sei onde vai ser a sede, ainda tem jeito. Então, a gente entrou, né, como se fosse para novos esportes que estavam entrando na disputa para poder ser olímpico. Acho que ia entrar 6, a gente ficou em 7º. Olha então, só. assim, quase, né? Eu, como atleta, talvez eu não pegue a Olimpíada, mas com certeza mudaria todo o cenário do nosso esporte. Você pode pegar como treinadora, no Sim, caso. sim, Você sim. vê uma pós-fase do esporte? Vejo, porque assim, eu não sei, eu comecei muito nova no Você esporte, tem muita bagagem, né? Então eu não consigo, assim, me imaginar sem um esporte. Então, de alguma maneira, eu vou estar ali. Entendi. Como técnica, auxiliar, levando a toalhinha de algum atleta, mas de alguma forma eu vou estar ali. Uma pergunta, por exemplo, assim, numa estrutura normal de academia, você vai ter, como que é o nome do mestre? O meu Sifu. professor? Sifu. Sifu. É que a gente fala professor. Aí você tem lá o Aham. Sifu, ele está treinando, tipo assim, pessoas de idades diferentes, camadas diferentes, de graduação, né, tudo mais. A gente sabe que para o esporte de alta performance, esporte olímpico, caso um dia se torne, você vai ter a figura do treinador, uma comissão técnica mais complexa. Ainda passa a ter a figura do Sifu ou não? Sim. Ele vai como se fosse um treinador principal. Assim, quando você vai para a competição de seleção brasileira, quem te acompanha é o técnico da seleção brasileira, né? Ah, entendi. Ele que recrutou, né? É isso. Mas a gente, todo mundo treina com o seu treinador em casa, né? Então, cada entendi. estado, cada academia tem o seu professor. Aí, quando a gente vai para a seleção brasileira, tem o técnico da seleção brasileira que acompanha a gente nas competições internacionais. Entendi. Aí tipo assim, esse processo da seleção brasileira que você conhece tão bem, que tá lá faz tempo, quanto tempo que você se apresenta antes de uma competição, por exemplo? Agora, fevereiro e março, fevereiro tem uma etapa classificatória, onde eles chamam os atletas que pegaram pódio, 3º, 2º lugar, ou atletas que chamaram atenção pelo talento nessas competições, e aí eles vão para esse treino. E lá eles fazem uma avaliação, tiram os melhores. Uma seletiva. Uma seletiva. Para março, que é a etapa seletiva, que é onde são chamados os primeiros do ranking, os campeões brasileiros e as pessoas que foram bem nessa etapa classificatória. E aí tem uma disputa de vaga interna, e aí é formado o time da seleção brasileira. Para campeonato mundial, é extremamente importante o ranking nacional, né? E também, além do ranking, você tem que ir bem nessas etapas. Entendi, que é meio que um filtro final, né? Para poder a seleção brasileira estar sempre no melhor nível possível. É uma forma de dar oportunidade para novos talentos, mas também para os primeiros do ranking, né, que trabalharam os últimos 2 anos, também se mostrarem que estão bem, que estão aptos a irem para uma competição. Que é o que você falou, tem muita complexidade envolvendo, né? Tem questão nutricional, emocional, a própria situação de lesão, né? Possível lesão. Então, se não faz isso, você pode, às vezes, enviar alguém só por conta do ranking. E não é a melhor forma, né? Eu falo isso porque, por exemplo, assim, ser da seleção brasileira do Kung Fu envolve você abdicar ou
determinar boa parte do seu tempo para o esporte, tendo que conciliar também com a sua vida. Sim. Né? E no Mato Grosso do Sul, como que funciona a questão de patrocínio para essa modalidade, para as viagens? Ou seja, a gente sabe que a viagem você não pode chegar em cima da hora de uma competição como essa, tem que se preparar bem, e a cobrança de resultado, inclusive, a partir desse apoio. Né? Eu não vivo do Kung Fu, gostaria muito de conseguir, mas eu não vivo, eu trabalho, eu sou profissional de educação física, eu trabalho numa clínica de reabilitação e também treino meus alunos de personal. E então eu trabalho, tenho a minha rotina normal de trabalho e aí eu ainda treino, então não é uma rotina muito fácil, né? Porque imagina você treinar de 6 a 8 horas por dia e assim, não tem como você ir para o Mundial, por exemplo, treinando menos de 4 horas por dia. E assim, e bem engraçado que a minha modalidade, ela é amadora aqui no Brasil, mas na Ásia ela é um esporte profissional. Por quê? Ela faz parte dos Jogos Asiáticos, que é como se fossem os nossos Jogos Pan-Americanos. Então lá eles já fazem parte dos Jogos Asiáticos. E os países têm muita estrutura e investimento nessa modalidade. Só para você entender, o Irã, que é um país assim, considerado, né, é um país mais fechado e tal. O Wushu lá é como se fosse o futebol nosso aqui. Então, assim, eles têm muito investimento. Até para o feminino. Então, assim, eles têm um suporte muito grande para o time principal. Lá tem time B, que é um time muito forte. Eles investem muito no time de base. Lá tem centro de treinamentos. Eles recrutam crianças de 8 anos e começam a pegar esses talentos e mandarem para os centros de treinamentos principais. É como se fossem as peneiradas, sabe? Sim, do nosso futebol aqui. E isso é o meu esporte lá. Então, assim, o campeão iraniano é como se fosse o nosso Neymar aqui. Entendeu? Que diferença, né? Inclusive com mais horas de treinamento, sendo recrutado mais cedo, né? Lá também. Ninguém trabalha, a profissão deles, assim, ninguém trabalha, assim, né? Não precisa conciliar com outra vida, com né? outra vida. Eles são atletas, são poucos que fazem faculdade nesse meio termo, mas geralmente eles fazem depois. Então é uma vida toda ali pro esporte. Isso é Irã, China, Vietnã, Taipei, toda ali a Ásia é dessa forma. Então, quando você vai para um campeonato mundial, a gente vê uma diferença de estrutura muito grande. Então, assim, não é só aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o Brasil em si, o Kung Fu ele é considerado um esporte amador, não é olímpico, então a gente não tem recursos, né, de Ministério do Ministério de Esporte, Secretaria de Esporte. Do próprio COB, né? Também, não, a gente é vinculado, mas a gente não tem esses incentivos, né? Então, o último Bolsa Atleta nacional que eu tive foi em 2013, então isso fazem 10 anos, né? E aqui no estado a gente tem um projeto muito legal, que é o Bolsa Atleta estadual e o Bolsa Técnico estadual, que assim, eu nunca vi em outro lugar ter um Bolsa Técnico. Eu achei isso o máximo, muito legal. Acho que o que é bom a gente tem que falar também. Aqui tem esse projeto, tem esse programa. Eu já fui contemplada com esse programa, acho que por 2 ou 3 anos. O ano passado e esse ano eu não fui contemplada porque no edital exige que tenha mais de 5 pessoas na categoria, né? E eu vou para algumas competições que são competições de alto nível, por exemplo, esse World Combat Games, da minha modalidade foram escolhidos os 4 melhores do mundo. Eu estava lá, né? Mas não tinha 5 da minha categoria. Então, para o edital, eu não entro nesse edital, entendeu? Então, assim, é um edital, né? Não tem como você mudar uma regra geral, mas eu também eu não fui contemplado ano passado e não vou ser esse ano. E no Brasil, por exemplo, você participa de competições nacionais, como que foi a tua performance nos últimos anos? Nacional? Elas são frequentes? É uma vez por ano, 2 vezes por ano? Como funciona? É uma vez por ano, o nacional. Ou seja, uma preparação que
chega às portas do torneio, você tem que estar muito bem. afiado, né? Porque o nacional é o que abre, né, as portas para competições internacionais. Se você não for bem no nacional... É um regime de pontuação, né? Ali vai ali do ranking, Isso. Eu tenho 12 brasileiros, graças a Deus. E o ano passado fui campeã brasileira. É um resultado até difícil você criar uma sucessora, né? Eu sei que você ainda vai longe no esporte, mas assim, é muito expressivo. Né? E até para o Mato Grosso do Sul, dificilmente alguém vai repetir isso. Né? De 16 anos de seleção brasileira, você tem 12 campeonatos brasileiros. E os outros anos, não foi que eu perdi, é porque como tinha competição internacional muito próxima... Você teve que escolher. Eu tive que escolher ou ir para um mundial e para um brasileiro, porque era 1-2 semanas de diferença. Então eu vou para o mundial. Entendi. Né? Porque não tinha como arriscar uma competição internacional pro nacional. E você sempre pensou em ser atleta? Sempre. Disputa, assim? Sempre. É muito engraçado. Eu, assim, com 5 anos... Você visualizou isso já para sua vida? A gente morava em fazendas, meu pai e minha mãe, a vida toda morou em fazenda. E aí eu sempre falava assim, eu quero ser lutadora. Quero ser lutadora. Por conta da televisão? Eu assistia muito filmes assim de entendi. luta, né? O meu pai gostava muito de luta, mas não era praticante, né? Mas ele gostava. Então eu assistia muito filmes de luta. Eu quero ser lutadora. Aí quando a gente veio para Campo Grande, porque na minha época, não faz tanto tempo assim, as crianças começavam as aulas na escola com 7 anos, né? Então eles se mudaram para Campo Grande para eu poder ir para a escola. E aí eu fiquei, quero lutar. E aí eles começaram a me levar para fazer aulas experimentais em algumas modalidades. Eu fui no judô, karatê, aí não gostei. Aí um dia assistindo a TV, passou uma apresentação do meu professor e da Juliana Justino fazendo a apresentação com armas, né, do Taolu. Falei, olha, é isso que eu quero fazer, olha que bonito, a roupa toda colorida, né, bem bonita. E aí, por coincidência, força do destino, não sei, era 2 quadras da nossa casa, da academia. Nossa, que legal. Aí eu fiz uma aula experimental, já fiquei, gostei, isso com 7 anos. E aí, com 8, eu já estava competindo. Então, assim, quero competir. Então, eu já tinha isso em mente, que eu queria ser atleta. E aí, depois é a questão da disciplina, resiliência, né? Sim. Em seguir. Agora, o legal do Bruce Lee, né, que na verdade ele não foi tão foda no esporte quanto a gente imagina aqui, né? Ele foi, na verdade, um discípulo do esporte, né, que ele difundiu bastante por conta do cinema a modalidade. Mas ele era um cara franzino, né, não era dos mais fortes, né, mas ele conseguia mostrar com muita dedicação, ser bastante combativo, forte e tudo mais, né? Isso ajuda também muito para a criança, para o jovem, querer entender melhor o que é o Kung Fu, né? Porque você olha outros esportes, MMA, né, ou o próprio judô também, né, que às vezes assim, você tem resultado naqueles que são mais pesados e tudo mais, você não vai ter uma identificação. O Kung Fu tinha a questão do Chaco. O Chaco vai mais pro Taolu, né? Isso, é a apresentação. Da destreza, né? A gente brinca, a gente fala assim que o Wushu tem para todas as idades, né? Porque a gente tem a parte de alto rendimento, que é o Taolu esportivo e o Sandá, mas a gente tem a parte do Taolu tradicional, que qualquer pessoa, qualquer idade pode fazer, criança, qualquer idosos. A gente tem a parte do Tai Chi Chuan, que também é Kung Fu, também, né? Então, assim, é aberto para todas as idades, né? O Kung Fu ele é mais antigo que o Judô, que outras artes marciais? Ele é uma das artes marciais mais antigas. Isso que ajuda também ele ter essa filosofia de vida e tudo mais. Sim, é que antes era muito passado assim de pai para filho, né? Era muito restrito, fechado. Então, assim, demorou muito um tempo para poder, assim, abrir mesmo para as outras pessoas, o conhecimento, enfim. Até hoje, assim, você olha assim, a gente tem poucos estudos científicos da China, por exemplo, que são liberados, assim, sabe? Entendi. Ainda é um pouco ainda fechado. Porque tanto a cultura lá é fechada, quanto é uma coisa também que eles vão guardar, que sabe que quando abre para o mundo ocidental, tudo é muito subvertido, né? De toda essa trajetória, qual que você acha que foi o seu melhor momento? Eu costumo dizer que o melhor sempre está por vir, né? Então, eu imaginei também, pelo tanto que você se cuida, pelo tanto que você se prepara. Eu sempre penso que o melhor está por vir. Eu sempre, assim, tento me organizar para sempre, sabe, realmente desenvolver minha melhor versão.
Mas assim, eu tive assim, momentos muito importantes na minha carreira de atleta, assim, que me fizeram crescer, né? Então, assim, e nem sempre foi de vitória, sabe? Eu até brinco, acho que o período que eu mais cresci como atleta, acho que eu sou atleta de hoje por conta disso que eu passei. Acho que anos de 2010 ali a 2013, eu ia para competições pan-americanas e foi bem na época que eu estava saindo do juvenil pro adulto ali, fazendo a transição. Tinha uma atleta que era muito forte, que era da Venezuela. E nossa, toda vez assim, ela caiu num canto da chave, eu em outra, a gente se encontrava na final. E a final era uma luta muito dura, assim, de 3 rounds, diferença de 1 ou 2 pontos. E eu perdia. E aquilo eu voltava assim, com aquilo engasgado, assim, sabe? Meu Como Deus. é o nome dessa atleta? Yasmeli Araki. Eu lembro até hoje, eu converso com ela até hoje. Fez parte da sua vida. Fez parte da minha vida. E aí eu voltava e ficava assim, gente, eu preciso ganhar, e o que eu vou fazer? E estudava, sentava, perdia tempo mesmo assistindo o vídeo. Em 2013 eu fiz um intercâmbio na China, fiquei um tempo lá. E assim, lá a rotina era muito pesada, né? Era 6 horas de treino de segunda a sábado, o time feminino treinava mais que o masculino. Mas eu tava tão focada ali, porque eu queria ganhar dessa menina, que nada, assim, sabe? Nada me impedia. E em 2013 eu ganhei, sabe? Então, assim, pra mim, eu tenho, assim, essa fase muito guardadinha, assim, com carinho, porque a atleta que eu sou hoje, resiliente, que realmente procura melhorar cada vez mais por conta desse período. Porque eu tinha alguém de um oponente, né? Isso, porque eu via ali e falei, não, eu preciso ganhar, eu preciso melhorar. Ela é muito forte, mas eu preciso realmente melhorar para poder ganhar dela. Então, eu acho assim que não foi um momento de vitória, mas foi de muito aprendizado. Outros esportes, ainda mais o futebol, por exemplo, que é um esporte mais popular do mundo, você tem esses questionamentos das arbitragens, agora até com o árbitro de vídeo também, vive uma eterna polêmica de justiça no esporte, jogo limpo e tudo mais. No Kung Fu você tem os jurados ali, os árbitros também de arena, que ficam vendo os movimentos. Dificilmente tem questionamento, reclamação, muito por conta da disciplina dos atletas, mas também pelo nível que é essa arbitragem. Eu tô certo ou também ocorre erros também no Kung Fu? Não, sim, ocorre erros também, é normal, né? Ali são seres humanos. Ainda mais uma luta muito parelha, né? Tem sim. Claro que aqui no Brasil também, em campeonatos mundiais, as arbitragens são muito boas. São pessoas assim que estudaram o Wushu a vida toda, né? Mas ocorre erros, são seres humanos que estão ali, né? Então tem erros sim. E tem como você também recorrer a isso. Eu já saí de luta, assim, nossa, né? O resultado era outro. Era assim, eu tento não deixar na mão dos árbitros, mas pode acontecer, mas tem erro sim. E com relação aos movimentos, aos golpes, assim, há uma variedade muito grande também, né, de golpes. Como que funciona a pontuação de cada um deles? Do sandá? Para poder medir numa disputa esportiva. Chute na coxa, ele vale 1 ponto, chute no colete 2 pontos, chutes na cabeça 2 pontos, soco, né? Só que não pode ser, tem que ser encaixado, bonitinho, não pode ser qualquer soco, vale 1 ponto. Quedas, quando você derruba as projeções, né? E você cai junto, vale 1 ponto. Se você derruba o outro atleta, o outro oponente, cai sozinho, vale 2 pontos. E aí a gente também tem a plataforma, que é uma plataforma alta. Então, se você consegue arremessar esse atleta, empurrar esse atleta para fora dessa plataforma, são 2 pontos. E se você conseguir fazer isso 2 vezes, você ganha o round. Entendi. Ou seja, aquilo que você falou da questão da força de um oponente conta muito, né? Uhum. Porque ele vai tentar, em um golpe, já conseguir esses 2 pontos ali, numa queda que ele não vai cair também, né? Tal. Mas a arte marcial também envolve muita inteligência, né? Sim. Aí alguém menor, mas muito bem preparado, pode vencer alguém maior com facilidade certeza. também. É um jogo de xadrez,
né? Então, assim... Xadrez mental? Você tem que fazer o que você é melhor, ganha o atleta que conseguir imprimir melhor o seu jogo, né? É claro que se é uma pessoa que é muito forte, ela vai querer fazer o jogo de empurrar, de fazer quedas. Se é um atleta mais pequenininho, ele vai ser mais ágil, né? Então, ele vai querer fazer ali um jogo de pontuação, de movimentação. Então, ganha quem conseguir impor melhor o seu jogo. E se for da China, o seu treinamento chamou atenção lá na China? Muito, muito. Você ficou em qual cidade? Pequim? A primeira vez que eu fui foi uma cidade pequena de interior. Ela se chama Hefei. Eu nem sei se eu consigo pronunciar da forma certa, né? É Hefei. E lá eles têm vários centros de treinamentos no país todo, né? E um deles era essa do interior. E assim, a estrutura é surreal. Surreal. É um centro de treinamento como se fosse um centro olímpico que a gente tem no Rio de Janeiro, né? No interior. No interior. Várias modalidades olímpicas e o Kung Fu junto. Então, assim, tinha os ginásios, né, de treinamento, centro de fisioterapia lá dentro, com médicos lá dentro. Puxa vida, bem completo, fisioterapia, né? Lá dentro, medicina chinesa, né, que é a parte deles, nutricionista, psicóloga, tudo dentro do centro de treinamento. Então, os atletas, eles moram nesse centro de treinamento, eles voltam para casa uma vez por ano. E aí é tudo pago, eles recebem um salário para poder estarem ali. As competições são todas pagas pelo governo chinês e tem os patrocinadores também, né? Empresas que patrocinam os centros. E material esportivo, eles não precisam se preocupar com nada, é só treinar. Só que assim, a exigência de alto nível é muito grande. Então assim, lá da minha categoria tinha umas 10. Assim, então, olha, vai a melhor para a competição nacional. Como que você fazia com a língua? Para poder se comunicar bem, poder conversar? Não deve ser muito fácil. Não, né? Não é. Voltei ótima em mímica. Não deu tempo de aprender. É muito difícil. Você aprende uma palavra ou outra solta, né? Mas você não consegue ir muito além disso, não. E você estava também preocupada com a questão do treinamento, né? Não dava para você também focar em outra coisa. Apesar que a língua acaba te limitando um pouco, porque às vezes o técnico chega, ele quer passar uma orientação melhor, ele fala, você vê que eles tinham assim, o objetivo de realmente passar o melhor que eles podiam pra gente, mas assim, você entendia através de movimento, mas o que ele te falava, você acabava que não absorvendo, não aprendendo com aquilo. Mas já faz uma diferença muito grande, né? Até os resultados posteriores aqui, né? Lá, a forma deles pensar é completamente diferente da nossa, do Brasil. Uma que lá é alto rendimento. Então, assim, nem os atletas que estão lá nem sempre gostam da modalidade. Eles pegam como um emprego, uma oportunidade boa de emprego, né? Então, assim, quando o atleta lá, ele se aposenta, ele não fica, se aposentou só com a medalha. Lá ele vai ter uma oportunidade, por exemplo, de trabalhar para a polícia, né? Até isso é pensado também? Tudo isso é pensado. Então ele não fica lá, um atleta aposentou e ficou... Não, ele vai ter outras oportunidades também quando ele se aposentar. Então eles pegam realmente como uma oportunidade. Então nem sempre eles sonhavam em ser atletas de sandá. Não, né? Foi descoberto talvez na escola que tinha um jeito para isso, tinha talento e foi para o centro de treinamento. Entendi. Poxa, isso é muito legal, né? Porque assim, no Brasil você tem essa dificuldade também do momento de parar, do que fazer depois, né? Claro que no teu caso você já precisa conciliar o esporte com a vida profissional, com outra vida profissional, ajuda um pouco a entender esse momento posterior. Você já visualiza, você já consegue imaginar um pouco isso? Sei que é algo difícil para alguém que treina tanto, está competindo, está muito bem, está em boa forma. Mas assim, como que você acha que seria esse dia, caso ele chegue? Eu penso assim, que eu não vou ficar longe do esporte. É o corpo que avisa ou a mente? Que tipo de escolha que você acha que é? Então, eu acho que vai chegando uma hora que o corpo não responde tanto mais como deveria, né? E aí vai a parte também o quanto você quer o esporte, se você se sente realizada, se não, se você quer algo mais. Que com tantos resultados, quer dizer, você se motivar a ganhar o próximo,
É muito difícil também, né? É, Para quem na vai atrás do verdade, primeiro, do segundo, ser um bicampeão, você já ganhou 16, 12 vezes, né? De 16 anos você está na seleção brasileira. eu acho que o mais difícil é você se manter no esporte. O mais difícil é a rotina, sabe? Assim, eu tô trabalhando, tô indo pro esporte, mas assim, chega no final do mês, se você for a razão, a conta não fecha. Sim, né? sim. É como se você trabalhasse o mês todo e não recebesse por isso, né? Então é muito o amor, a paixão, né, pelo esporte. Mas quanto a você ter sonhos, objetivos, eu ainda sonho com uma final de mundial e com uma medalha de ouro. Eu ainda apesar de como profissional saber que a estrutura de treinamento, as oportunidades para a gente aqui é surreal de diferente, né? Mas eu ainda sonho com isso. Mas também hoje você é mais completa do que antes. Com certeza. Tem uma Parte bagagem, técnica, sim, né? Também sim. o cuidado. Sim. Olha, o seu sonho é o sonho de Mato Grosso do Sul também, muito né? obrigada. Agora, ficaria também pelo cuidado da gente ter Uhum. uma próxima de Neia também, né? Você consegue Com visualizar certeza, alguém por mirim favor. aí, do juvenil, que está no mesmo caminho? Olha, tem você sabe que o nosso estado é considerado um dos melhores estados no Kung Fu, né? A gente é que considerado ali uma das melhores equipes do Brasil. Aqui a gente Já tem... fomos no judô também. Aqui tem uma coisa, parte marcial aqui diferente. Tem, com certeza. Aqui tem o atleta Jonathan Prado também, que era para ter ido para o Campeonato Mundial. Não foi porque ele teve uma lesão, né? Ele fraturou a perna. E assim, eu sou a primeira, até então ele não tá como o primeiro do ranking, mas porque ele ficou sem competir, né? Mas até a metade desse ano eu era a primeira do ranking no feminino e ele primeiro do ranking do masculino. Olha só. Né? A gente tem o Álvaro também, que já foi campeão pan-americano. Tem o Lucas, que foi pro Mundial Júnior. Então aqui no Mato Grosso do Sul, nossa, tem uma molecada que tá vindo muito, muito forte, muito forte. É importante o investimento, né? Sim, E o cuidado sim. também, para que mais talentos apareçam. Talvez, né, quando eu parar, seja um dos meus objetivos, fazer que talvez a gente tenha oportunidades melhores para os novos, né? A gente não pensou nisso, né? Eu falei treinadora, mas pode ser uma dirigente também, né? Eu não sei, ainda tá longe. Olha, obrigado. Muito obrigada, viu? E acompanhe nosso trabalho no www.esporteagil.com.br. No YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.